E aí, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou Pedro Renault, professor aqui do Parabólica, para mais uma aula de Sociologia. E como vocês já viram no título, certamente vamos fazer questões de Pierre Bourdieu. Mas antes, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e curte esse vídeo, porque você vai ajudar o canal a crescer. Afinal de contas, tem vídeo de História Geral, História do Brasil, Filosofia, Sociologia. É conteúdo completo para o Enem e demais vestibulares. Estamos aí querendo chegar na nossa meta de 400 mil inscritos. Antes da gente começar a fazer as questões, tem recados importantes sobre Bourdieu, sobre os nossos próximos passos aqui que eu gostaria que vocês escutassem muito. Primeira coisa, por que fazer questões sobre Pierre Bourdieu? Porque sociologia não é uma matéria muito fácil para todo mundo. Então vocês percebem que eu tenho sempre venho sempre fazendo questões como a gente fez em antropologia, em filosofia também, questões do Kant. E hoje eu trouxe algumas questões, especificamente 3 questões cobradas em vestibulares, em processos seletivos, que vão ajudar a esclarecer pontos que a gente falou do Bourdieu na última aula, que a gente falou a maneira mais geral de Bourdieu. Então hoje a gente vai colocar à prova, vai testar se a gente entendeu bem e funciona também como uma espécie de uma forma de revisão, certo? A gente vai parar de falar de Bourdieu aqui? Não, é aí que eu quero chegar. Porque Bourdieu, eu já falei para vocês, é um sociólogo muito amplo e muito completo. Então, no século XX, né? Então, o Bourdieu, a gente tem coisas a falar do Bourdieu. Então, é preciso falar sobre as concepções sobre escola, educação de Bourdieu, mais para frente a gente vai falar. E mais especificamente, na próxima aula, hoje sexta-feira é dia de aula de Sociologia. Na próxima aula, a gente vai falar sobre as concepções sobre dominação masculina abordado por Bourdieu. A gente vai falar de machismo nas concepções de Bourdieu. E a base que a gente vai utilizar é um livro, um texto, um artigo de Bourdieu que virou o livro chamado A Dominação Masculina. Você pode comprar esse livro, ok? Mas ele também, você consegue encontrá-lo de forma gratuita, e aqui a gente não está falando de reprodução ilegal, de forma gratuita, principalmente porque como ele foi publicado inicialmente como um artigo, a gente consegue encontrar em vários sites de universidades aqui no Brasil. Então eu vou deixar o link assim que eu vou terminar esse vídeo, na hora que eu for publicar eu vou deixar um link aqui para vocês baixarem, que é essa obra, 80 e poucas páginas, não tem muita coisa não, a gente vai trabalhar na próxima semana. Eu estou estudando ela, estou fazendo os meus fichamentos, lendo sobre essa obra para a gente falar na próxima semana. Então se vocês quiserem, até mesmo porque para ter um arcabouço um pouco maior, de lerem essa obra, para a gente poder debater em vídeo aqui, para vocês poderem ter intervenções aqui no vídeo, nos comentários. Acho legal, tem até esquemas importantes, interessantes nessa obra, então estou deixando aqui na descrição, certo? Vai ser a próxima obra de Bourdieu que a gente vai trabalhar para aprofundar um pouco mais na semana que vem, tá bom? Então é isso. Último recado, é a minha cara cheia de brilho, porque quando eu gravo de madrugada, principalmente, geralmente fica assim, as luzes, né? Eu tenho o softbox, mas à noite geralmente fica assim, essa cara toda brilhosa. Mas eu vou deixar ela pequenininha agora, vocês não vão ver muito mais não, tá? E eu tô gravando de madrugada. Então vamos fazer a primeira questão. As questões não são tão simples assim, são 3 questões. Vamos lá então. Vamos lá então, gente. Tá aí a primeira questão. Deixa eu tomar essa aguinha aqui maravilhosa, com essa minha cara cheia de brilho que tá acontecendo aqui. Essa é uma questão que foi cobrada... Essa eu acho que é a mais difícil das 3 que eu trouxe aqui. Essa foi cobrada no Instituto Federal do Rio Grande do Sul. É uma questão de IF, inclusive, tá? Então vamos lá. O conceito de hábitos é central na obra de Bourdieu. Hábitos é um conceito que a gente falou na aula passada, por isso que eu trouxe aqui. As questões são em torno desses conceitos de sociedade de Bourdieu. É central na obra de Bourdieu, como aponta Kurkuf, na sua síntese entre teorias que privilegiam a força da ação ou a coerção da estrutura sobre a compreensão das práticas dos atores. A compreensão dos atores, isso, no contexto da sociologia contemporânea. Tal conceito, o hábitus, em Bourdieu,
pode ser definido a partir de algumas especificidades e características descritas abaixo. Assinale a alternativa incorreta. Vamos lá então? Sobre a noção de hábitos em Bourdieu. Alternativa A. Prestem atenção. Podemos compreender o hábitos em Bourdieu como um modo de ser e crer de um indivíduo, fragilizado e constantemente modificado pela ampliação das diferentes experiências que este vivencia na sociedade moderna. B. O hábitos é definido como um sistema de disposições duráveis e transponíveis. Significa que são furadas, se transformam, transponíveis, toda hora são transpostas, né? Que podem ser transpostas, não toda hora. C. O hábitos, de certo modo, pode ser compreendido como um conjunto de estruturas sociais presentes em nossa subjetividade, constituídas através das nossas experiências socializadoras vivenciadas desde a infância. D. As disposições duráveis que constituem o hábitos podem se modificar ao longo do curso de nossas experiências. Entretanto, elas são fortemente enraizadas e reproduzidas no cotidiano, tendendo por isso a resistir às mudanças e mantendo uma certa continuidade ao longo da trajetória de um indivíduo. E a noção de transposição do sistema de disposições que constituem o hábito de uma pessoa se dá pelo fato de estas serem adquiridas ao longo das experiências primárias dos indivíduos, no interior de suas famílias, por exemplo, gerando efeitos sobre outros espaços de socialização e de experiências, como na escola e no trabalho. Então, sobre a concepção de hábitos, que a gente falou na nossa última aula sobre Bourdieu, o que está errado? Olha só, não é fácil, essa questão não é fácil achar o que é incorreto. A gente precisa assinalar aqui a incorreta. E geralmente quando você acha a incorreta é por um detalhe, é por alguma coisinha assim que é um pequeno detalhe que faz muita diferença, mas não deixa de ser um pequeno detalhe que em texto ele aparece de forma sutil até. Vamos lá, gente, o que vocês acham? Alternativa incorreta, no caso, é a alternativa A. Prestem bem atenção. Podemos compreender o hábitos em Bourdieu como um modo de ser e de crer de um indivíduo fragilizado e constantemente modificado pela ampliação das diferentes experiências que esse vivencia na sociedade moderna. Eu vou falar para vocês o que é hábitos, o conceito de hábitos, e eu até vou utilizar aqui o texto que eu tinha colocado na última aula, que eu também fiz dei um print nele, que é o texto que eu coloquei na última aula para definir hábitos de maneira bem tranquila. Prestem bem atenção. Tá aqui, ó. O hábitos é a capacidade dos agentes sociais de incorporarem a estrutura social ali estabelecida, as suas experiências pessoais, a socialização com outros agentes, tudo que pode moldar os seus sentimentos, pensamentos e ações na sociedade. Então, o hábitos é a capacidade que nós, agentes sociais, temos de incorporarmos a estrutura social estabelecida. Isso molda nosso pensamento, é muito através da nossa vivência e tudo. Mas por que ela estaria errada? O hábitos não é um modo de ser e de crer, é a nossa capacidade de incorporar. Tudo bem. Mas aí o grande erro dessa alternativa está aqui, ó. Um indivíduo fragilizado e constantemente modificado. O hábitos, ele é modificado, gente. A gente modifica nosso hábito de acordo com a nossa experiência, mas ele não é constantemente modificado. O hábitos, ele tem uma estrutura um pouco mais duradoura, sabe? Do que simplesmente transformar a questão cultural, a questão do seu cotidiano, a questão do seu hábito. Não é simples assim, você simplesmente se modifica. Então o erro dessa alternativa está aí. Todas as outras, então, estariam corretas. Ó. A, B diz, o hábitos é definido como um sistema de disposições duráveis, significa que duram de fato, e transponíveis. Transponível significa que pode transpor, pode se transformar,
mas elas são duráveis. A C diz: o hábitos, de certo modo, pode ser compreendido como um conjunto de estruturas sociais presentes em nossa subjetividade, constituídas através das nossas experiências, tá certo? Socializadoras, vivenciadas desde a infância. A D diz: as disposições duráveis que constituem o hábitos podem se modificar ao longo do curso de nossas experiências. São transponíveis. Entretanto, elas são fortemente enraizadas e reproduzidas no cotidiano, tendendo por isso a resistir às mudanças e mantendo uma certa continuidade ao longo da trajetória do indivíduo. Eu acho que a gente não consegue não pensar, por exemplo, na religião, quando a gente fala de hábitos. Pessoas extremamente religiosas, elas podem mudar e, de fato, mudam vários dos seus hábitos ao longo do tempo, do que elas pensam, do que elas acreditam. Porém, é bem complicado disso acontecer assim de uma maneira rápida. É bem difícil, certo? Certamente vocês têm exemplos para darem sobre questão de cotidiano. Eu consigo mais pensar em exemplos da minha família em relação à religião, sobre aceitarem algumas coisas, mudarem algumas coisas, entenderam? E a E diz assim: a noção de transposição do sistema de disposições que constituem os hábitos de uma pessoa se dá pelo fato de estas serem adquiridas ao longo das experiências primárias dos indivíduos, no interior de suas famílias. Por exemplo, tá? No interior da minha família tem um hábito, tem uma cultura que foi passada de geração em geração e a gente tem esse hábito, né? A gente adquiriu esse hábito, a gente incorporou a estrutura social, gerando efeitos sobre outros espaços de socialização e de experiências, como na escola e no trabalho. Estamos sempre em contato, estamos sempre trocando ideias, estamos sempre batendo hábitos com hábitos. Lembra que o Bourdieu, eu falei isso na última aula para vocês, para ele, a sociedade, as estruturas sociais, elas se fazem de forma dialética. Lembrando que aqui é dialética, a contradição, a oposição de ideias e, nesse caso, de práticas, de hábitos, certo? Então, vamos lá, então, partir para a nossa segunda questão. Essa segunda questão, deixa eu só lembrar onde que ela foi cobrada, que eu tenho anotado aqui. A primeira foi no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, e essa primeira, se eu não me engano, foi uma disciplina de concurso para IFRS, né? Mas eu achei interessante trazer aqui para vocês de certa forma. Se eu estiver falando um pouco mais baixo, gente, é por conta, como eu já falei para vocês, da madrugada. Tá bom? Essa segunda questão aqui que a gente vai fazer foi cobrada na Universidade Estadual do Maringá em 2018. E ela já é um modelo um pouco diferente do que a gente está acostumado aqui. A gente vê isso muito em universidades estaduais, esse modelo aqui, eu vou explicar. Construída na segunda metade do século XX, a teoria sociológica de Pierre Bourdieu, aí está aí o tempo, né, de vida do Bourdieu, 1930 a 2002, emprega o conceito de hábitos, mais uma questão sobre hábitos para a gente, para denominar como os seres humanos se formam historicamente na vida em sociedade, assimilando as influências dos meios sociais e culturais em que vivem, mas, ao mesmo tempo, tornando-se capacitados para também influenciar a sociedade com suas ações práticas. Ao mesmo tempo que você pega isso do hábito, incorpora a estrutura social, você também constrói. O mundo é dialético, segundo isso é muito importante falar, né, sobre o Bourdieu. É uma influência, logicamente, marxista nesse sentido. Assim, por exemplo, o hábitos adquirido na família está no princípio da estruturação das experiências escolares, em particular da recepção e da assimilação da mensagem pedagógica. O hábitos transformado pela ação escolar, ela mesma diversificada, estando, por sua vez, no princípio da estruturação de todas as experiências ulteriores, por exemplo, da recepção e da assimilação das mensagens produzidas e difundidas pela indústria cultural ou das experiências profissionais, e assim por diante, de reestruturação em reestruturação, tá? Então, acho que está bem claro isso para a gente, né? Incorporamos da sociedade, passamos para outros, dialogamos,
temos vivências, experiências, construímos, construção. Tanto é que o Pierre Bourdieu, vocês lembram que eu falei para vocês que ele é um sociólogo que ele se definia como um sociólogo do estruturalismo construtivista? Você constrói, ou ele mesmo falava, ou pode ser construtivismo estruturalista? Pois é. Vamos lá então, pergunta. Sobre o conceito de hábitos, no pensamento de Pierre Bourdieu, deixa eu ver meu tempo ali. Assinale o que for correto. E aí eu quero chamar a atenção para vocês. Não é uma questão de A, B, C, D e E. É uma questão de 1, 2, 4, 8 e 16, que nós temos números aí. Quando nós temos questões assim, está falando assim, assinale o que for correto. E não está pedindo, assinale qual a alternativa correta. Então, o que for correto pode ter mais de um. Geralmente isso vem, se você está estudando para um vestibular específico, fazendo as provas, você sabe que é assim que funciona, vai sempre estar escrito, a gente vai ter sempre no manual do candidato. E ali embaixo, vocês estão vendo que tem um espacinho. Ali é onde a gente vai somar, por exemplo, se tiver mais de uma alternativa correta, a gente tem que somar os números das alternativas e colocar ali. Entenderam? É uma forma de avaliação da banca. Então vamos lá. Sobre o conceito de hábitos. Tem uma correta? Tem duas corretas? Tem nenhuma correta? Não sei. No mínimo uma tem que ter. A família, a escola e os meios de comunicação influenciam na construção do hábitos do ser humano. 2. O hábitos é construído pelos seres humanos com o desenvolvimento das características biológicas herdadas dos familiares e dos antepassados. 4. O conceito de hábitos nos ensina que cada ser humano possui um dom especial desde o seu nascimento. 8. Uma vez construído, o hábitos de cada ser humano se torna permanente e não se transforma ao longo de sua vida. 16. Mesmo sendo influenciado pela sociedade em que vive na construção dos seus hábitos, cada ser humano também tem a possibilidade de influenciá-la com suas ideias, crenças, valores e ações práticas. E aí, gente? Tem uma só certa? Tem 2, 3, 4 ou 5 certas? Olha só. Existe mais de uma correta aqui. A primeira correta é a 1. Prestem minha atenção. A família, a escola, os meios de comunicação influenciam na construção dos hábitos do ser humano. São estruturas sociais e o hábitos é como nós adquirimos aderimos a essas estruturas sociais, né, os hábitos. Então a 1 está correta. A outra correta é a 16. Mesmo sendo influenciado pela sociedade em que vive na construção dos seus hábitos, cada ser humano também tem a possibilidade de influenciá-la com suas ideias, crenças, valores e práticas. É o que a gente falou agora, lendo o texto. O texto fala isso, na verdade, né? Você é influenciado e você também influencia. Você está na vivência, você num debate com os amigos, você na faculdade, você na sala de aula do cursinho, da escola, trocando ideias, passando informações, adquirindo informações, construindo. Estruturalismo construtivista. Então, 1 e 16 estão corretas. Por que a 2, a 4 e a 8 estão incorretas? Elas não servem para a gente. A 2 diz que o hábitos, acho que essa é a mais exagerada, é construído pelos seres humanos com o desenvolvimento das características biológicas. Aí tirou do social, herdadas dos familiares e dos antepassados. Esse biológicas não deu certo aqui para a gente. A 4 diz: o conceito de hábitos nos ensina que cada ser humano possui um dom especial desde seu nascimento. Não tem essa ideia de dom, sabe? Não existe o dom. Qual que é o seu dom, sabe? Qual que é o seu dom especial? Está falando que você é praticamente um iluminado naquele sentido. O Bourdieu, ele é um estruturalista construtivista. Você constrói, adquire. Então, vou dar um exemplo para vocês. Vocês podem chegar e falar assim, eu jogar real. Tem muita gente que acha que eu tenho uma boa didática para lecionar. Eu acho também, eu preciso acreditar no meu trabalho. Não acho que eu sou o melhor, mas acho que eu tenho uma boa didática. Mas que se vocês não acompanharam, e que bom que vocês não acompanharam, as minhas primeiras aulas depois que eu me formei, eu cheguei a chorar depois de aula. Porque eu falei, não é para mim. Não é para mim.
mas eu fui construindo isso. Eu fui, através de outros conceitos, através de assistir aulas de outros professores que eu sempre admirei, de fazer uma pesquisa de como que eu poderia passar um conteúdo de tal maneira. Isso tudo veio chegando, sabe, para mim. Então não foi um dom especial que eu adquiri, eu construí isso, sabe? E continuo construindo, porque tem muita coisa que eu ainda preciso melhorar, com certeza. Vocês entenderam? Estou dando um exemplo pequeno para a gente entender essa situação. Então não pode ser a 4. A 8, onde que ela está errada? Uma vez construído hábitos de cada ser humano, se torna permanente e não se transforma ao longo de sua vida. A gente falou na última aula aqui, na última questão que a gente fez. Ele se transforma. Ele demora, ele é difícil para se transformar, mas pela concepção sociológica de Pierre Bourdieu, estruturalismo construtivista, constrói. Tá? Olha o próprio texto, se vocês olharem no texto, gente, tá falando ali no final, ali, ó, entre parênteses ali, né? Por exemplo, da recepção e da assimilação das mensagens produzidas e difundidas pela indústria cultural ou das experiências profissionais e assim por diante, de reestruturação em reestruturação, entenderam? Então nós temos 1 e 16, soma 1 e 16 dá 17. A gente coloca ali naquele espacinho ali 17, acertamos a questão. O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários. Eu sei que o vídeo está ficando grande, que é um vídeo de questões, mas eu sempre utilizo o vídeo de questões para a gente relembrar, tá? A gente não tem que ter a pressa de fazer essas questões aqui, porque a gente não está numa prova agora, necessariamente. Ok? Próxima questão que está ligado, sim, ao hábitos, mas ele é muito mais ligado à concepção de sociedade, tá? De construção do Pierre Bourdieu. Essa foi uma questão cobrada na Universidade Federal de Grande Dourados, tá? Mato Grosso do Sul. E é uma questão que eu gostei bastante. Vamos lá, então. Abre aspas. Foi cobrada, essa é de 2018, se eu não me engano, ou 16, tá? A história social ensina que não existe política social sem um movimento social capaz de impô-la. E que não é o mercado como se tenta convencer hoje em dia, mas sim um movimento social que civilizou, abre aspas, a economia de mercado, contribuindo ao mesmo tempo para a sua eficiência. Texto aí de Pierre Bourdieu falando que a importância de um movimento social, certo? E que não, olha só, que não é o mercado que civilizou, que está falando que o movimento não é o mercado que civilizou, foi o movimento social que construiu, né, ao longo do tempo a sua eficiência. Em diferentes momentos históricos, seja no Brasil ou em outros países do mundo, existiram diversos e distintos movimentos sociais no campo e na cidade. Vários. A gente tem aula sobre movimento social aqui na playlist de Sociologia. Considerando a dinâmica dos movimentos sociais e a citação de texto do autor Pierre Bourdieu, extraída do seu livro Contrafogos 2, por um movimento social europeu, considera-se que... Então vamos lá. Sobre essa concepção de movimentos sociais. Aqui é para achar a correta entre A, B, C, D e E. Essa é a tradicional mesmo, né? O tipo de questão tradicional que a gente já está acostumado. Vamos lá. A. Os movimentos sociais, homogêneos por essência, são fundamentais para as transformações políticas. B. Os movimentos sociais se caracterizam por grupos sociopolíticos relevantes para inovações e transformações sociais. C. Os movimentos sociais são institucionalizados e têm buscado se aproximar do Estado para transformações profundas na sociedade. D. A história da humanidade tem evidenciado que os movimentos sociais têm desenvolvido pouca participação na vida política e cultural dos países. A participação dos movimentos sociais tem sido sobremaneira nas formas de organização social. E os movimentos do campo são mais significativos do que os movimentos sociais da cidade. Haja vista que existe uma tradição milenar dos camponeses rebeldes, a citar o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Pensa sobre estruturalismo construtivista, a concepção de você construir um mundo dialético na concepção de Pierre Bourdieu e movimentos sociais. A alternativa correta não pode ser outra, é B de bola.
Os movimentos sociais se caracterizam como grupos sociopolíticos relevantes para inovações e transformações sociais. Se não há movimento social reivindicando direito, reivindicando melhorias, reivindicando qualquer coisa, não há transformação. Lembra que é construtivismo em Bourdieu. Lembra da concepção de dialética de Bourdieu, da influência que Marx vai dar, do diálogo que Bourdieu vai fazer com teoria marxista. Na concepção de que você é um sujeito, um agente social, que você pega coisas dessa sociedade, capta coisas da sociedade e também cria, e também influencia, e também transforma. Aqui a gente poderia usar milhões de exemplos, mas eu só gostaria de você usar um que é importante: sufrágio feminino. As mulheres reivindicaram direito, participação política, reivindicaram direitos de maneira geral e vão conquistando ponto após ponto. Eu sei que tem muitas coisas para serem conquistadas ainda, mas se conquista, sabe? Se não tivesse uma reivindicação, é o mesmo exemplo que eu uso com o voto feminino, o sufrágio feminino, na Constituição de 1934. Se não houvesse reivindicação das mulheres, a sociedade machista, patriarcal, naquele período, não colocaria em Constituição. Então, a gente fala que o voto das mulheres é conquista. Por mais que tenha sido colocado em lei, por mais que naquele tempo o governo do Getúlio Vargas tenha falado, não, foi eu que fiz, a gente sabe que não teria uma representatividade na Assembleia Constituinte se não tivesse uma reivindicação. Entenderam? Então as outras estariam erradas por quê? A diz os movimentos sociais homogêneos, está errado. Os movimentos são heterogêneos, eles não são só um, não pensam só de uma maneira. Sabe? Existem inclusive divergências, entenderam? São heterogêneos, existem milhares, centenas de milhares de movimentos sociais no Brasil e no mundo. A C diz, os movimentos sociais são institucionalizados e têm buscado se aproximar do Estado para as transformações profundas. Não necessariamente estão tentando se aproximar dos estados. Eles não são institucionalizados necessariamente. O que a gente vem encontrando, inclusive, no mundo, não só no Brasil, mas como no mundo, é uma tentativa de criminalização dos movimentos sociais. Então, eles não são necessariamente institucionalizados. E eles não estão com o rabo preso ao Estado. São independentes, mas que reivindicam direitos perante o Estado. É uma diferença muito grande, né? A D diz, a história da humanidade tem evidenciado que os movimentos sociais têm desenvolvido pouca participação. Não. Muitas das conquistas, a maioria, são por conta de movimentos. Gente, eu vou dar outro exemplo. A gente fala de movimento social, mas aqui a gente está trabalhando com uma ideia ampla, tá? De grupos sociais que não necessariamente formam um movimento, mas sim uma classe social, por exemplo. O anarcossindicalismo no Brasil, as greves da década de 10 e 20 e 30, ainda 10 e 20, ainda no período da República Velha, foram fundamentais para a década de 30 a gente ter a CLT, a consolidação das leis trabalhistas. Sabe? Então não tem pouco desenvolvimento, pouca participação, tem muita participação. E muitas das coisas que a gente tem hoje, a gente precisa entender que é fruto da participação, da atuação dos movimentos. A E diz, os movimentos do campo são mais seguidos. Aí você já está utilizando um conceito de que o movimento do campo ele é mais importante do que o da cidade, por uma questão milenar. Aí você está indo, essa alternativa está tentando te levar a um achismo, sendo que movimentos urbanos são tão importantes quanto movimentos rurais, certo? Porque aí está usando o exemplo do MST aqui, mas aí ele tenta levar uma alternativa aqui nossa para tentar ir para o achismo, certo? Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam aqui desse vídeo, se vocês acertaram todas as questões que eu passei aqui para vocês, se vocês acharam fáceis, se vocês acharam difíceis, e não esquece também que a gente vai trabalhando mais com Bourdieu nos próximos vídeos, nas próximas aulas. Leiam se vocês tiverem tempo, leiam o texto que eu vou deixar aqui na descrição. Eu vou ficando por aqui. Amo vocês, é de todo o coração do mundo. Eu ampliei a tela aqui agora, mostra de novo aqui eu coloco a mão aqui, dá uma diminuída, tá vendo? É tudo uma questão de balanço de branco, mas eu amo vocês de coração.
apesar da variação de balanço de branco aqui, o amor continua o mesmo e, na verdade, ele só cresce. É uma questão de construção, assim como Bourdieu diz. Beijo, gente. Fui! Olha, fiquei... Aí agora sim, eu tava fora de foco. Tchau, gente.